Senhoras e senhores, boa noite. Sou a Daniele Santos e estarei com vocês nesta noite. Sejam todos bem-vindos virtualmente à Universidade do Oeste Paulista, a maior universidade da região e a segunda melhor universidade particular do estado de São Paulo, com conceito 4, numa escala de 1 a 5, do Índice Geral de Cursos, o IGC, atribuído pelo INEP, Ministério da Educação. Neste dia 21, daremos continuidade ao Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão, o ENEP 2021, com a Mesa Redonda Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão. O ENEP é uma iniciativa e realização das pró-reitorias, das faculdades, cursos e setores administrativos e de apoio acadêmico da UNOEST. Gostaríamos de lembrar o tema: a valorização da ciência, saúde e sociedade na pandemia, e ressaltar os objetivos do ENEP 2021. Analisar e discutir o comportamento da sociedade no que se refere à preservação da saúde e avanços da credibilidade na ciência. Apresentar e discutir as adaptações, evoluções e prejuízos que ocorreram na educação, bem como as perspectivas de sua continuidade nos anos ulteriores à pandemia. Analisar o cenário atual da sociedade e discutir as perspectivas para a retomada das atividades e recuperação de lacunas deixadas pela pandemia. Neste momento, temos a honra de anunciar a presença virtual do digníssimo pró-reitor acadêmico da Universidade do Oeste Paulista, professor Dr. José Eduardo Creche, do digníssimo pró-reitor de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão e Ação Comunitária da UNOEST, professor Dr. Adilson Eduardo Guelfi. Anunciamos também a presença da avaliadora externa do ENEP 2021, professora doutora Luciana Aparecida de Araújo, do Departamento de Didática da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, campus de Marília. Essa mesa redonda, cujo tema é Estratégias e Ações da Pesquisa, Ensino e Extensão durante e pós-pandemia, terá a participação de 3 debatedores. A professora doutora Paula Helena Ortiz Lima, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, o professor doutor Luciano Sattler Rosa Guimarães, do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks, e o professor especialista Enio Magro, dirigente regional da Diretoria de Ensino de Mirante do Paranapanema. E contará com a minha mediação, professora doutora Daniele Aparecida Nascimento dos Santos, da UNOEST. A mesa redonda será realizada no seguinte formato: cada um dos expositores terá o tempo de 30 minutos para a fala inicial e depois eu conduzirei o debate e a sessão de perguntas com a participação da plateia. Vamos iniciar, então, para a primeira exposição. Convidamos a professora doutora Paula Helena Ortiz Lima. E antes de iniciar a sua fala, farei uma breve apresentação da professora. A professora doutora Paula Helena Ortiz Lima é graduada em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, tem mestrado e doutorado em Ciências da Saúde pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp, e pós-doutorado em Saúde Materno-Infantil pela Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Possui MBA pelo Instituto Butantan em Gestão da Inovação em Saúde, foi coordenadora do Núcleo de Apoio à Pesquisa, NAP, e gestora do Núcleo de Inovação Tecnológica, NIT, ambos do Instituto Adolfo Lutz. Atuou como gerente do Escritório de Gestão de Projetos em Pesquisa e Inovação da Unesp e foi coordenadora do NIT do Instituto Dante Pazanese de Cardiologia. Atualmente é subsecretária de Ciência, Tecnologia e Inovação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo e é consultora nas áreas de Gestão de Pesquisa e Inovação, Propriedade Intelectual e Empreendedorismo.
Antes do início da apresentação, gostaríamos de pedir a todos que queiram elaborar perguntas ou comentários que enviem por meio do chat no YouTube. A Janiele Santos estará lá auxiliando vocês. Prezada professora Paula, por gentileza, a palavra é sua. Bom, boa noite a todos e a todas. Obrigada à professora Daniele pelas palavras introdutórias. Agradeço aqui o convite da UNOeste, nas pessoas dos pró-reitores, professor Crestes e professora Dilson, e agradeço também a oportunidade de debater essa temática junto com os meus colegas debatedores, professor Luciano e professor Enio. Eu vou fazer um apanhado geral das nossas ações aqui da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, que é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em relação a alguns programas que a nossa coordenadoria executa e como esses programas atuaram, né, durante a pandemia. Só para salientar, né, o Estado de São Paulo é o estado que mais investiu em ciência, tecnologia e inovação, então o nosso orçamento de CTI é 41% maior quando comparado ao nosso orçamento em 2018, e isso envolve também os orçamentos tanto da FAPESP como das 3 universidades paulistas, que também são vinculadas à nossa pasta. Especificamente na nossa coordenadoria, pode passar, professora, por favor? Nós temos alguns programas estratégicos. O primeiro programa estratégico é denominado, então, Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, que é o SPAI. O SPAI é uma política pública existente desde 2014 e ela engloba os parques tecnológicos, os centros de inovação, as incubadoras de base tecnológica e os núcleos de inovação tecnológica, que são os NITs, né, as unidades de gestão de inovação vinculadas às instituições de ciência e tecnologia do Estado de São Paulo, tanto universidade como institutos de pesquisa. Essa é a nossa distribuição regional, né? Então, nós estamos praticamente cobrindo todas as regiões administrativas do Estado de São Paulo com algum tipo de ambiente de inovação. Cabe aqui ressaltar que, nesse ano, nós cadastramos 4 novos ambientes, sendo 2 novos centros de inovação, um centro de inovação em Lins, um centro de inovação em Guaratinguetá e 2 incubadoras de empresas em regiões que não existiam ambientes de inovação, que é a região administrativa de Registro, onde a gente tem, então, a incubadora da Unesp, do campus de Registro, e a incubadora na região administrativa de Franca. Então, praticamente, essa nossa política pública, ela engloba quase todas as regiões administrativas do Estado. E a grande vantagem dessa política é justamente essa articulação em rede, né, onde trabalhamos em conjunto todas as ações, junto com esses ambientes de inovação, e no dia 11, próximo de novembro, a gente iremos estar realizando um grande evento, né, de reinauguração da rede com novas propostas de articulação e novas agendas de debates. Na região de Presidente Prudente, a gente tem um centro de inovação que tem um grande destaque, né? Então, é o Centro de Inovação de Presidente Prudente, e que é um dos centros, né, que se destaca dentro do nosso ecossistema. Próximo, por favor. Então, no total, né, se a gente for comparar de ordem de grandeza os ambientes de inovação de maior porte, nós temos, então, 14 parques tecnológicos no estado de São Paulo em operação, 16 incubadoras de base tecnológica e 11 centros de inovação. Próximo. Uma das nossas ações também é denominado de IdeaGov. O programa IdeaGov, ele engloba 2 frentes de ação, né? Uma frente voltada para a inovação em governo, então ele é um hub, ele é considerado um hub de inovação aberta, tendo um braço, né, voltado para a inovação em governo e um outro braço, um programa de aceleração para negócios de impacto. O IdeaGov a gente considera um grande case de sucesso, assim como o próprio SPAI, visto que ele começou a ser operacionalizado durante a pandemia.
né? Então, toda a parte de levantamento de desafios de governo para o programa de inovação em governo, até por conta da própria pandemia, eles foram focados na área da saúde. E qual a vantagem do programa IdeaGov frente aos outros programas de inovação aberta, né? A contrapartida do Estado nesse programa é exatamente proporcionar aquelas empresas, né, que são demandantes, que querem trabalhar junto e propor uma solução para algum desafio de governo, o Estado, então, ele proporciona o teste dessas tecnologias no ambiente real, né? E no caso dos nossos primeiros desafios, próximo, por favor. Como eu falei, voltados para a área da saúde, nesse primeiro momento, nós tivemos como grande parceiro o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Então, foram lançados 4 desafios, né, voltados para essas questões de combate à própria pandemia. Então, nesses 4 desafios, citando aqui algum, né, para exemplificar, diagnóstico através de imagem de tomografia computadorizada e raio-x de tórax, justamente para auxiliar no diagnóstico da Covid, do coronavírus. Nós tivemos esses 4 desafios lançados, um total de 178 propostas submetidas e avaliadas, e dessas 178, 11 soluções partiram, então, para a próxima etapa, que é a etapa de pilotagem dessas tecnologias no ambiente real. Então, essa pilotagem, ela consiste em levantar, junto ao órgão demandante e pesquisadores técnicos da área, um plano de trabalho de como vai ocorrer essa interação entre as startups e os pesquisadores do órgão demandante. Próximo. Numa segunda edição de desafio lançado, ainda em 2020, nós focamos, então, na jornada digital do paciente, né? Então, foi avaliado toda essa questão, qual é a jornada do paciente que era atendido, então, no Hospital das Clínicas, e foram lançados esses 4 desafios. Nesses 4 desafios, 33 propostas foram submetidas e avaliadas, e a gente tem 8 soluções em pilotagem. O próximo. Então, aqui, né, um panorama geral para esses desafios em 2020. Então, das 15 empresas que participaram, né, do projeto piloto, 7 empresas ainda continuam em análise de prova de conceito, ou seja, elas ainda estão testando e desenvolvendo, aprimorando a sua tecnologia no ambiente real. 3 empresas encerraram o processo, né? E sempre a palavra final, né, de continuar ou não a parceria é em relação ao órgão demandante e a avaliação da técnica, né, da tecnologia, para ver se essas tecnologias são aderentes, então, para resolver a problemática inicial. E 5 empresas a gente tem, então, encaminhado para a incorporação da tecnologia dentro do Hospital das Clínicas, né? Então, a gente encara isso como sendo um resultado muito positivo. No dia 5 agora de novembro, a gente vai ter a ocupação do nosso hub. A gente tem um hub para startups, um hub de inovação localizado aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, que não foi ocupado justamente por questões da pandemia. Agora que a gente já tem uma certa flexibilização, a gente vai trazer essas empresas para serem, então, participantes e residentes do nosso hub, e essa inauguração vai acontecer agora no próximo dia 5, onde a gente pretende lançar novos desafios. A gente costuma dizer, existe vida pós-pandemia, né? Então, os próximos desafios, eles estão muito ligados à questão, a problemas, né, demandados pela própria Secretaria de Educação, justamente por conta de toda essa problemática que a pandemia trouxe em relação a toda essa adaptação tecnológica necessária para o ensino remoto, né? E desafios relacionados também à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, principalmente voltado para essas questões climáticas, e desafios da Fundação SEAD no que diz respeito a uma análise melhor, né, de dados. Nessa página, eu mostro para vocês uma parceria que nós tivemos durante todo o programa IdeaGov, que é primordial quando a gente fala em realizar inovação aberta, que foi feita com a nossa Procuradoria-Geral do Estado. Né? Então, o IdeaGov ele é totalmente pautado em cima do Marco Legal de Ciência e Tecnologia,
Então, todos esses estudos realizados pela Procuradoria-Geral do Estado permitiram a gente criar o que a gente chama de um toolkit, né, para decisão de compras públicas de inovação aberta. Então, aqui a gente costuma chamar carinhosamente de mapa do metrô, mas aqui tem todas as possibilidades de como essa tecnologia ela pode ser incorporada na gestão pública, né, seja pelo próprio Instituto de Pesquisa ou por uma secretaria de governo. Próximo. O outro braço do programa IDEA-Gov está relacionado à aceleração de negócios de impacto. Então, é desenvolver a capacidade dos negócios que ampliam o impacto de maneira sustentável a partir de colaboração de parceiros de múltiplos setores, em especial com ênfase para o setor público, né? Então, nós não restringimos o nosso programa de aceleração de negócios de impacto a empresas paulistas, tá? Então, cabe ressaltar que esse programa de aceleração ele é lançado no nível nacional, né? Então, a primeira edição... Pode passar, por favor, Daniela. Na primeira edição, nós tivemos 85 inscritos, né? Essa primeira edição foi realizada esse ano, e 15 negócios de impacto socioambiental foram acelerados, e essas são as startups que participaram do nosso programa. Recentemente, nós lançamos a segunda fase e o segundo programa, né, de aceleração de negócios de impacto, que foi uma coisa muito bacana, que esse programa está sendo totalmente voltado à COP26. Né? Então, a gente fez uma parceria com o governo britânico, então nós temos a Catapult, né, que são os ecossistemas de inovação, os ambientes de inovação do governo britânico atuando em parceria com a gente, e aqui a gente está promovendo um programa de aceleração internacional, né, onde nós temos, próximo, por favor, onde nós temos 20 empresas, né, selecionadas, tanto do lado brasileiro, quanto 20 empresas selecionadas do governo britânico. E aí foram lançados desafios para o combate dentro dessa temática de net zero, né? Então, redução de emissão de poluentes, a parte de cidades resilientes, enfim. Esses desafios foram lançados, essas áreas temáticas foram lançadas, as empresas entraram com as suas tecnologias, e agora, no dia 5 também, essas empresas vão apresentar suas tecnologias dentro de um debate, né, de um painel de discussão na própria COP26. Né? Lembrando que a gente, como governo do Estado de São Paulo, nós estaremos presentes na COP, apresentando todas essas iniciativas relacionadas a mudanças climáticas. Próximo. E aqui um programa que deslanchou também no ano passado, né, em novembro, agora no dia 25 de novembro, faz um ano que nós lançamos esse programa, que é o Centro Internacional de Tecnologia e Inovação, que é o CIT, né, o CIT de São Paulo, é transformar determinadas regiões aqui na cidade de São Paulo num distrito de inovação. Então, a gente tem como objetivo, ele é um programa prioritário, então ele está dentro do nosso plano plurianual, que é justamente criar esse distrito de inovação aqui na cidade de São Paulo. Então, são diversos os nossos públicos-alvos, então a gente tem como público todo o ecossistema de ciência e tecnologia e inovação, então governos, pesquisadores, startups, e a gente espera, né, com a criação do CIT, essa interação mais dinâmica, né? Você, de fato, fazer de uma forma integrada pesquisa, tanto básica quanto aplicada, e isso trazer, né, isso chegar até o cidadão, isso trazer benefícios para a sociedade. Então, o CIT ele é composto por 4 fases. Próximo, por favor. Então, nós temos aqui essas 4 áreas. Então, a fase 1 do CIT é o que é a nossa base, vamos dizer assim. É o que a gente chama da área do IPT, que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, que é uma instituição de pesquisa vinculada também à nossa secretaria. E nós lançamos, nessa área do IPT, um programa que a gente chama de IPT Open Experience. Né? Mais para frente eu vou detalhar um pouco melhor esse programa. A gente tem a fase 2 do CIT, que é
a atual fase que nós estamos trabalhando, né, que é justamente o Parque Tecnológico do Jaguaré. O Parque Tecnológico do Jaguaré é onde está localizada a nossa secretaria, juntamente com a Invest São Paulo. Então, a ideia é a gente transformar, né, esse parque tecnológico numa nova etapa desse distrito de inovação, com atração de empresas e construções icônicas. A gente tem a fase 3, né, que engloba o EMAI e uma parte do Cadeão de Pinheiros, e a fase 4, que é a região do CEAGESP, que são duas áreas, né, que demandam um pouco mais de estudos, enfim. Então, são áreas que serão entregues a um longo prazo. Próximo. Então, na nossa primeira fase, que já está totalmente operacionalizada, então a gente tem o IPT Open. Né? O IPT Open ele é um hub de inovação voltado para Deep Tech ou Hard Tech. Né? Então, o IPT ele é referência, são mais de 120 anos que a instituição tem e é referência em toda essa parte de tecnologia e engenharias. Então, o que vem a ser o IPT Open Experience, que é a fase 1 do sítio. Próximo. Pode passar, por favor. Nós abrimos o IPT. Né? A gente sempre, nós da academia, né, a minha base, ela é da academia, a gente sempre tem certas dificuldades em relação à interação, né, dessas instituições de pesquisa e também das universidades com o setor produtivo, com as empresas, enfim, você estabelecer essa parceria público-privada, né, sempre foi muito difícil. Né? Hoje em dia, com todo o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, é possível a gente fazer isso. Né? Então, foi aberta uma chamada pública, né, tendo como base um marco legal, onde nós disponibilizamos duas modalidades, né, da empresa se associar ao IPT Open. Né? A primeira modalidade de centros de inovação, então a empresa ela traz o seu centro de inovação, de pesquisa e inovação para fisicamente, uma mudança física, tá? Para ocupar algum espaço, um espaço físico dentro do IPT e assim interagir com os pesquisadores, ter uma maior interação com os laboratórios de ponta, né? E na modalidade de hub, que é justamente fazer uma atração de startups. Então, atualmente, são essas as empresas que estão presentes já dentro do IPT Open. Né? Então, a gente tem a 3M, a Siemens Energy, a Vale numa iniciativa junto com a Nokia, a Lenovo, o Granbio, né? E a Intel, que é uma instituição de ensino, né? Que vem com uma proposta totalmente inovadora de formação de líderes, né? Em tecnologia e inovação. Então, hoje em dia, a gente tem o que a gente tinha disponibilizado de áreas, né, para o IPT Open, a gente está numa taxa de ocupação de aproximadamente 80%. Né? Então, isso foi muito importante. Tudo isso daí, como eu falei, vai fazer um ano desse lançamento. Então, isso aconteceu durante a pandemia, né? E a gente trouxe o privado para perto da gente. Né? Então, esse trabalho em conjunto é muito, muito positivo. Né, e só tende a trazer novas tecnologias e desenvolvimento para atender as necessidades da nossa sociedade. Eu acho que era isso, né? Essas são as nossas principais linhas, né, e programas prioritários para o nosso governo. E eu, mais uma vez, agradeço o convite. Aí tem meu contato e eu fico à disposição, né, para trocar ideia com vocês aí durante a realização dessa mesa. Muito obrigada, Daniela. Obrigada a todos e a todas. Agradecemos a você, professora Paula, pela brilhante exposição e a convidamos para participar ao final do debate e da sessão de perguntas. Bem, então vamos para a nossa segunda exposição. Para a segunda exposição, convidamos o professor doutor Luciano Sattler Rosa Guimarães e, antes de iniciar a sua fala, farei uma breve apresentação. O professor doutor Luciano Sattler Rosa Guimarães é doutor em administração pela FEA, na USP, membro do Conselho Deliberativo do CNPq,
membro do Conselho Científico e do Comitê de Educação Básica da Associação Brasileira de Educação à Distância, ABED, reitor do Centro Universitário Metodista Isabela Hendricks e diretor de Educação à Distância da Universidade Metodista de São Paulo. Ele foi o primeiro pró-reitor de Educação à Distância do Brasil. Prezado professor Luciano, por gentileza, a palavra é sua. Obrigado, professora Daniele. Vocês estão me ouvindo bem? Só faz um sinal assim para eu ter certeza que está tudo ok. É uma honra poder estar aqui. Eu quero, na pessoa da professora doutora Daniele dos Santos e do professor Diego Arissa Secato, agradecer a toda a liderança da UNOeste por essa possibilidade de estar aqui com essa universidade, essa comunidade tão importante e tão relevante, não só no estado de São Paulo, mas também no nosso país e até em outros países. A Universidade do Oeste Paulista tem uma longa tradição e a gente estar aqui, nesse momento, discutindo ensino, pesquisa e extensão, é realmente muito oportuno. Um desafio falar depois da professora Paula, né? Uma bióloga, gestora pública de ponta, doutora, e que demonstra todo o avanço que o Estado de São Paulo tem no seu sistema de inovação. E o meu desafio que eu combinei foi dar uma ênfase na questão da educação aberta e à distância, as suas possibilidades e os seus limites. Sabe, professora Daniela, eu estou convencido que nós não sairemos os mesmos dessa pandemia. Eu creio que nós estávamos vivendo um tempo já de uma mudança profunda e acelerada, né? Uma aceleração da cultura, e que a pandemia veio acelerar ainda mais. Então, em meio à tragédia, às mortes, às dores, aos desafios sociais e econômicos que nós temos, a pandemia se tornou um espelho muito cruel do que nós somos no nosso país, mas também ela, em termos de adoção das tecnologias e as mudanças que as tecnologias podem trazer ao processo educacional, ela foi uma aceleradora muito grande do que nós estamos vivenciando. Se você puder passar o próximo slide, por favor, eu deixo aí com vocês todos os meus contatos, né? Eu tenho um canal no YouTube, o LinkedIn, todas as minhas publicações no ResearchGate, e eu convido especialmente vocês a conhecerem o meu blog, que é gratuito, onde eu coleto notícias de educação, está lá no Scoop.it. À disposição de todos, é gratuito e sempre será. Aí podemos ir para o próximo. E eu quero primeiro fazer um desafio de todos, a todos e todas, que a gente reflita um pouco sobre esse termo, uma mudança de época, né? E essa foto de uma professora na sua biblioteca, com uma câmera filmando, e que de repente se tornou a realidade de todos nós docentes, pelo menos aqueles que as escolas conseguiram prover as condições para isso. Estamos vivenciando aí já há quase 2 anos essa realidade. Quem tinha resistência, quem não tinha resistência, quem já tinha prática, quem teve que correr atrás, mas é isso que nós estamos vivendo hoje, por isso que eu falo de uma aceleração. É claro, a professora Daniele, que já tem uma larga experiência de educação à distância, isso aqui já era algo muito conhecido da sua prática, assim como de muitos outros e muitas outras. Mas para muita gente foi uma novidade muito grande estar nessa posição dessa forma, né? E quando nós falamos de uma mudança de época, pode passar a próxima, por favor? Pena que aqui eu não tenho animação, que é bem bonita, mas nós temos que lembrar que nós saímos lá da sociedade agropastoril, tivemos 3 revoluções industriais antes da internet, né? A primeira revolução industrial movida a vapor, a segunda revolução industrial movida pela eletricidade, o petróleo, aí tivemos o surgimento do telégrafo, tivemos o surgimento do cinema, do rádio, da TV, e também, quem se lembrar do que significa isso, eu tenho brincado um pouco, nós tivemos o surgimento da vitrola, né?
Se alguém conheceu Vitrola, já revela que nasceu no século XX, não nasceu no século XXI. Vitrola é coisa antiga. Mas foi uma grande revolução a vitrola, a ideia de trazer a música, né, que você escolhia para dentro da sua casa e tocar no disco de vinil. Tudo isso marcou esse período da segunda revolução industrial. E aí a presença das tecnologias de informação e comunicação que modificaram nossas vidas. E aí nós tivemos, no período da terceira revolução industrial, movida pela informática, e, finalmente, depois de 95, com a adoção crescente da internet, nós chegamos na chamada sociedade da informação, que é essa que nós estamos, e que agora é movida pelo machine learning, que é um novo jeito de programar os computadores e que aquilo que já vinha se acelerando vai se acelerar ainda mais com esse novo modelo de programação. E a sociedade da informação, ela traz uma característica muito importante que modifica tudo. Modifica o comércio, modifica o governo, modifica as ONGs, modifica as igrejas, as religiões e modifica a escola, modifica a universidade. Uma característica da sociedade da informação, que é uma sociedade em rede, como Manuel Castells já nos lembrava, os intermediários tendem a desaparecer. Assim como as fronteiras físicas vão se tornando mais fluidas e nós temos acesso a mais informações de outros países em tempo real, no volume e velocidade inéditas na história, todo mais também acontece. Ou seja, se antes eu precisava me deslocar fisicamente a um determinado supermercado, ou se antes eu precisava me deslocar fisicamente a uma loja para poder comprar o tal do disco de vinil ou a fita cassete, hoje, nessa sociedade em rede, eu tenho acesso a essas coisas ao toque dos meus dedos, ao toque das minhas mãos e com as telas à minha frente, inclusive as telas dos celulares, que permitiam uma ampla mobilidade. Então, essa tendência, só um minutinho aí, professora Daniela, essa tendência do desaparecimento dos intermediários tem um impacto profundo na universidade. Porque a pergunta é, a universidade ela é apenas um intermediário entre o credenciamento que o Ministério da Educação lhe dá de dizer que alguém está apto a uma profissão ou não, ou qual é o papel que a universidade precisa exercer, porque esse papel baseado apenas na regulação é algo que está em crise. As empresas estão tendendo a dizer que a universidade não está tendo uma formação adequada para as novas demandas dessa sociedade da informação. E isso gera uma crise na nossa legitimidade do que nós fazemos. E aí sim, podemos ir para o próximo. Nesse sentido, é que a educação à distância, que é algo que já existe há muito tempo, nós costumamos falar na ABED, né? No mundo ocidental, podemos citar as cartas do apóstolo Paulo às igrejas da Ásia, né? E da Europa como um tipo de educação à distância. Tivemos educação à distância por rádio, educação à distância por televisão no século XX, educação à distância por cartas, por manuais, mas especialmente após a internet, nós temos um outro perfil de educação à distância que gera um novo fenômeno. Tanto que hoje nós temos uma discussão muito grande, eu até apresentei numa audiência pública do Conselho Nacional de Educação, a professora Maria Helena, o professor Cury, dizendo que nós da ABED defendemos que educação à distância não é modalidade, educação à distância é metodologia, porque também as fronteiras estão se fundindo. Não, o que você vai dizer hoje? Não, educação presencial
eu posso ter 40% de educação à distância no curso superior. Tá, e a educação à distância eu posso ter 40% presencial? Quer dizer, vai ficando confuso você dizer o que é educação à distância, o que é educação presencial. Então, nós estamos falando de educação, que com metodologias diferentes. Por isso que a gente defende que o artigo 80 da LDB precisa ser alterado, assim como também, especialmente, o decreto 9.057, 9.235 e as portarias, para que a EAD deixe de ser tratada como modalidade e seja entendida como metodologia. É uma fusão que é acelerada, é aprofundada, é um fenômeno que cresce dentro do contexto da sociedade de redes e da sociedade da informação e com profundos impactos para nós, que a pandemia só veio confirmar, né? Podemos ir para o próximo. E a educação à distância, esse conceito, toda a bibliografia está ao final, vocês vão ter aí à disposição, mas esse conceito não é meu, é o conceito que está no decreto 9.057, né, que trata do que é educação à distância, como modalidade, né, na qual a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorre com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação, pessoal qualificado, políticas de acesso, com acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros. E desenvolve atividades educativas por estudantes profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diferentes. Então, a palavra-chave aqui, lugares e tempos diversos. Isso implica em flexibilidade. Só um minutinho, professor Daniela. Implica em flexibilidade. Então, quando nós falamos de educação à distância, nós estamos falando de flexibilidade de tempos, flexibilidade de lugares, flexibilidade de ritmos de estudo, de horários, flexibilidade, personalização, para ser uma educação à distância de boa qualidade, personalização das relações de ensino e aprendizagem, e aí o conceito de mediação é fundamental. Hoje, infelizmente, nós temos vários modelos de educação à distância que são péssimos, porque são conteudistas, trabalham com aulas exclusivamente gravadas expositivas e dedicam pouco tempo de relação humana. O corpo tutorial de professores não atende adequadamente com a profundidade, a abrangência e a prontidão que os nossos alunos precisam. Então, você quer ter um modelo bacana de educação à distância? Privilegie a mediação didático-pedagógica. É gente falando com gente e não deixar o aluno abandonado no que nós chamamos a Sibéria virtual, o ambiente virtual de aprendizagem, em que ele fica se debatendo sozinho com conteúdos, numa visão conteudista e ultrapassada que nós temos ainda em muitos modelos de EAD de péssima qualidade, né? No próximo. Então, nós estamos falando de empatia. E essa EAD, que se tornou um fenômeno educacional, veja só, a revista Veja, da semana passada, trouxe uma notícia sobre cursos livres à distância, que no ano de 2021, nós temos apenas na Hotmart, que é de Belo Horizonte, né, e na Hotspark, e na Udemy, que é dos Estados Unidos, mas falando só da Udemy Brasil, 730 mil cursos livres online disponíveis, com 80 milhões de alunos matriculados. É claro que aqui conta, às vezes a mesma pessoa está matriculada em 4, 5, 7 cursos, fez 7, 10 cursos ao longo desse período. Então, a matrícula dela conta mais de uma vez. Mas é um volume muito expressivo de gente que está estudando à distância ou que está ofertando cursos livres à distância. E aqui, professora Daniela, de novo, sem a intermediação. Olha a característica da sociedade da informação. Sem intermediário. Qualquer um, não, eu quero ensinar alguém a pescar lambari. Tem lá. Ele vai na Hotmart, produz o curso dele, ele mesmo grava, não há intermediário. A Hotmart faz todo o processo, mas não tem uma escola no meio do caminho, né? Quando nós falamos de cursos superiores, lembrando que os dados oficiais que nós temos são exclusivamente do
pandemia, nós chegamos aí cerca de 30% do total de matriculados em curso de graduação antes da pandemia. E esses dados cresceram durante a pandemia. Então, a previsão que nós temos hoje na BED é que metade da população universitária brasileira será em EAD em 2023. É um fenômeno muito importante. E na educação básica, a partir agora do ensino médio, que São Paulo está dando exemplo aí, que foi o primeiro estado a aprovar o currículo para o novo ensino médio, nós temos aí, para o ensino médio diurno, agora a possibilidade, pela resolução nova, de 20% da carga horária em EAD, e para o ensino médio noturno, 30% da carga horária em EAD, e para o EJA, 80%. Então, vai vir uma revolução também de EAD na educação básica. Resumo da história dessa parte. Se você atua na área de educação, você precisa entender sobre educação à distância. Não há escapatória. Você precisa fazer, precisa entender, precisa se dedicar a que isso possa acontecer com uma boa qualidade. O próximo. E aí, o outro conceito que eu quero trazer para vocês, e a bibliografia está ao final, e inclusive está disponível online, né? Sobre educação aberta. A educação aberta é essa que combina a tradição de partilha de boas ideias entre educadores com a cultura digital. Olha aí, cultura digital, que nós fomos forçados a entrar muitas vezes agora na pandemia, baseada em colaboração e interatividade. O próximo. Ainda nesse conceito que não é meu, é da bibliografia que eu estou indicando para vocês, promove a liberdade de usar, alterar, combinar e redistribuir recursos educacionais, priorizando tecnologias abertas. Então, estamos falando não apenas de recursos educacionais abertos, mas também de tecnologias abertas. Isso implica que eu, como professor, como pesquisador, eu tenho que me tornar também competente no uso e no desenvolvimento de novas tecnologias. Não é que eu sou obrigado a aprender programação de computador, mas eu tenho que, no mínimo, aprender a dialogar com os meus programadores para que a minha instituição trabalhe com tecnologias abertas. A gente não pode ficar na dependência de tecnologias fechadas. Próximo. E um conceito de educação aberta envolve também os princípios relacionados a práticas pedagógicas abertas, e aqui nós estamos falando de metodologias ativas, né, mais participativas, com enfoque em inclusão, acessibilidade, equidade e ubiquidade. Ubiquidade, professora Daniela, é uma palavra que me encanta, sabe? Porque a origem dela é uma origem religiosa. Né? O que é ubiquidade? É aquilo que você está imerso de uma maneira que ela está presente em tudo na sua vida. Então, as telas hoje, elas ocupam esse espaço no nosso dia a dia de ubiquidade, porque você sempre está perto ou interagindo com uma tela ou outra, né? E aí até tem aquela música que virou meme, né? Que a primeira coisa que as pessoas tiram férias, vão para a beira da praia, chegam numa pousada linda e a primeira pergunta que elas fazem é: aqui tem Wi-Fi? Né? Porque o Wi-Fi é isso, da ubiquidade, você poder se conectar com esse universo, né? E é um negócio complicado, porque a ubiquidade significa que pode ter sempre alguém olhando para você. Mas aí é outra discussão. Nós temos aí o próximo, né? E tudo isso pode ser o próximo. Esse movimento de educação aberta faz parte de um movimento open, né? Movimento aberto e da chamada cultura livre. Envolve trabalhar com software livre, conhecimento aberto, e a gente tem a Wikipedia como um grande exemplo disso, a chamada ciência aberta, que é esse movimento que, inclusive, a FAPESP tem feito muito bem no Brasil, que a gente possa depender menos de
publicações, né, revistas científicas, que a gente tem que pagar para publicar e pagar para acessar, mas que isso possa ser liberado, ciência aberta. E a questão dos dados livres, que é o maior risco que nós temos hoje na sociedade da informação, é a questão do chamado colonialismo dos dados. Quem domina os dados domina a nossa vida de uma maneira que nós nem imaginamos. Você fala algo hoje, o seu celular está te ouvindo e as coisas começam a aparecer com ofertas para você. Quem é que domina os seus dados? O que é que eles estão fazendo com os seus dados? E quando nós falamos de escola e universidade, onde estão os nossos dados? Para quem nós cedemos nossos dados? E como que nós controlamos ou auditamos o que estão fazendo com os nossos dados? Isso é muito sério para a gente evitar o chamado colonialismo de dados. Próximo. A educação aberta, ela tem alguns princípios, é claro. Ela vem para privilegiar a ampliação do acesso, tanto da matrícula como do financiamento, né, das matrículas, os recursos educacionais abertos, na questão do acesso, a integração, a abertura do muro das escolas, da universidade, com o seu contorno, o seu contexto, né, formação de redes, trabalhar a sua identidade de uma forma cooperativa, e aí a colaboração, a criação e a cocriação, que no mundo que nós estamos, com a velocidade que o conhecimento é construído e distribuído, e destruído e reproduzido, se a gente não tiver numa rede de cooperação, cocriação, colaboração, dificilmente nós conseguiremos nos manter up-to-date em qualquer assunto, né? Próximo. E aí, isso casa para mim perfeitamente com a chamada educação democrática. E eu recomendo fortemente que vocês leiam e se aprofundem sobre isso, porque eu estou convencido que o nosso único caminho de sobrevivência, enquanto instituições educacionais, passa pela educação democrática. Desde a educação infantil até o estrito sensu. E aí, da educação democrática, temos alguns princípios. Primeiro, um currículo interdisciplinar, ou quem sabe até multidisciplinar, e aberto aos interesses emergentes, que o aluno possa construir o seu currículo a partir de seus interesses pessoais e a escola ser capaz de prover orientação para ele, seja qual for o tema que ele escolha, né? E aí ele vai aprender sem perceber que está aprendendo, né? Segundo, que tenha um educador tutor e vários educadores especialistas à disposição dos alunos da escola, que possam ser formados grupos sociais e de estudo multietários. É claro que na educação básica isso é mais urgente do que nunca, porque no superior a gente, de certa forma, já faz isso. Apesar que no Brasil, o nosso ensino superior, ele tem uma tradição muito diferente da Europa e dos Estados Unidos. Aqui no Brasil, o ensino superior parece um grande secundário. A gente quer obrigar as pessoas a ficarem sentadas na cadeira, aquela carga horária, para dizer que elas estão aprendendo. Você vai na França, Inglaterra, em qualquer lugar, você tem uma aula magna com o professor, fica 3 meses sem vê-lo e depois você volta para conversar um pouco e fazer uma prova. Então, assim, é outro conceito de ensino superior nos países mais avançados, né? Ainda como princípios, cursos eletivos, os alunos escolhem os núcleos de estudo que eles vão participar, e essa diversidade muda, inclusive, a arquitetura da escola, que não terá mais como centro uma sala de aula como nós conhecemos, que todas as pessoas aprendem as mesmas coisas do mesmo jeito e ao mesmo tempo. Não. Uma escola que possa ser mais democrática, uma sala que não seja uma sala de aula, mas um ponto de encontro, núcleos de estudo, vai mudar a nossa arquitetura também da escola. A ideia de territórios formativos, em que você se integra a organizações sociais, entidades governamentais, entidades empresariais, traz isso para dentro da escola e vice-versa, como a professora Paula demonstrou agora que está acontecendo lá no IPT, e a gestão democrática com a participação dos alunos, com assembleias, comitês escolares, mediação e de recursos. Eu recomendo fortemente que nós nos aprofundemos na leitura sobre educação democrática, que isso é o caminho
para a nossa mudança daqui para frente. Estamos falando também de você, pode ir para o próximo, a gente aproveitar, por exemplo, na educação básica, o que as DCN no ensino superior já nos permitem, a gente agora vai poder construir na educação básica, especialmente no Fundamental 2 e no médio, novos currículos a partir não de uma orientação centralizada do MEC, mas sim da definição das competências e das habilidades, de projetos de vida que os alunos vão participar da escolha, de itinerários formativos que os alunos vão poder escolher, e aí sim nós podemos ter um currículo mais arejado, inclusive com a inserção maior da educação profissional e tecnológica e também da possibilidade de certificações intermediárias que aconteçam, inclusive com parte da carga horária sendo realizada fora da escola, em ambientes de trabalho ou em ambientes de troca. Isso aqui vai nos abrir uma possibilidade de uma grande revolução. Agora, imagina só, professora Daniela, na hora que esse aluno chegar desse ensino médio novo e encontrar a nossa universidade com aquele padrãozão secundário da época do Império Brasileiro, né? Então, eu creio que o último slide, aí o próximo, são as referências que eu deixo para vocês poderem. Esse sobre educação aberta está disponível gratuitamente na rede. Eu recomendo muito a leitura, é muito bem escrito. A professora Priscila, que lidera esse movimento, é maravilhosa e é um livro muito bom. E aí eu creio que com isso eu encerro a minha fala. Não sei se eu passei meu tempo ou não. Está ok, né? Então tá bom. Professor Luciano, muito obrigada pela sua brilhante exposição e, como a professora Paula, eu te convido para ficar conosco, né, ao final do debate, para a sessão das perguntas. Okay. Bem, então agora para a terceira exposição da nossa mesa, convidamos o professor especialista Enio Magro. E antes de iniciar a fala dele, eu farei uma breve apresentação. O professor especialista Enio Magro é graduado em História e Pedagogia pela UNOEST. Especializou-se em Gestão Educacional na Unicamp e em Psicopedagogia na Univel, Polo de Presidente Prudente. E atualmente cursa o mestrado no Programa de Pós-Graduação em Educação da UNOEST. Iniciou no serviço público em 1987, onde atuou como professor, diretor de escola e atualmente atua como dirigente regional de ensino na diretoria de Mirante do Paranapanema. Então, prezado professor Enio, por gentileza, a palavra é sua. Boa noite, professora doutora Daniele, boa noite a doutora Paula, doutor Luciano, boa noite a todos aqui no Meet com a gente e também os internautas. Nós temos muitos internautas no YouTube, né? Eu estive olhando aqui, doutora Daniela, é muito importante. Tá bom o áudio? Então tá bom. Olha, gente, eu assistindo a apresentação do doutor Luciano e da doutora Paula, nós hoje temos um encontro, né? Ao final, o doutor Luciano falava dos itinerários formativos, que é o grande desafio nosso, né? Então, ao apresentar a diretoria de ensino, que eu vou fazer de forma bem rápida, doutora Daniela, porque nós precisamos, eu quero ocupar o tempo para realmente fazer essa interação com eles, com todos os nossos internautas e participantes dessa reunião, por causa desse importante momento do pós-pandemia, na pandemia e no pós-pandemia. Como a nossa região, os nossos colegas palestrantes falaram a nível estadual, e nós temos aqui, né, inclusive é importante eu já mencionar isso, o Educa Pontal. O Educa Pontal é a parceria com a UNOEST que vem nos ajudando na regional de Mirante do Paranapanema e alguns municípios já parceiros também do Educa Pontal. Então, isso tem minimizado os impactos da pandemia aqui na nossa região e eu quero falar um pouco sobre isso. Mas passando, doutora Dani, por favor, vai passando a diretoria de ensino. Nós temos uma história, né, são 8 municípios, 29 escolas estaduais, mais as municipais parceiras conosco,
os municípios de Estrela do Norte, Euclides da Cunha Paulista, Mirante do Paranapanema, Narandiba, Rosana, Sandovalinha, Tarabai e Teodoro Sampaio. Seguindo, nós temos nessas nossas escolas e alunos, né, total de 29 segmentos, e é uma coisa interessante que acontece na nossa região, muitos alunos dos anos iniciais, diferente de outras regiões do estado, ainda temos praticamente metade dos municípios alunos dos anos iniciais. E aí vem uma grande dificuldade que nós tivemos com esse segmento de ensino no afastamento da pandemia, uma vez que, por exemplo, alunos do ensino médio tiveram uma condição um pouco melhor, em que pese o fato de eles também residirem em regiões que não têm nenhum sinal de internet. Então, mais um agravante que nós tivemos. Portanto, ao falar desse momento que nós estamos vivendo hoje, da recuperação das perdas que nós tivemos, eu, inclusive, compartilho desses problemas com os colegas dirigentes de ensino, diretores de escola. Nós temos aqui provavelmente quatro dirigentes de ensino conosco, assistindo, alguns diretores de escola, municípios, ou seja, compartilhando problemas que a pandemia nos trouxe, né? Então, 13 escolas de anos iniciais, 24 de anos finais, 27 de ensino médio e 17 de EJA, região rural, né? Uma característica bastante rural. Citamos aí duas escolas bem características da nossa região, são construções bastante parecidas, por conta, inclusive, dos assentamentos, algumas com características bem próprias, talvez ainda precárias, do período dos assentamentos que a região experimentou. A região nossa experimentou esses períodos e hoje consolidados, porém, as construções ainda com as características da região. Vamos lá, doutora Dani? Então, no Educapontal, nós temos as parcerias que vêm trazendo várias condições de melhorias para os nossos alunos, trabalho com gremistas, trabalho sobre as metodologias ativas e todas as outras possibilidades de formação com os nossos professores. Então, adiantei algumas pautas do Educapontal, e esses anos iniciais que nós temos um total de 885 estudantes, 3.065 nos anos finais, 2.587 do ensino médio, 727 do EJA, totalizando, em que pese a região bem extensa, no raio de 200 quilômetros, de Narandiba até Rosana, 7.264 alunos, né? Isso antes da pandemia. Nós temos hoje a busca ativa para recuperar esses alunos, uma vez que alguns deles não temos ainda um número bastante correto, mas imaginamos que alguns não voltarão, e aí nós teremos que fazer um grande trabalho para buscá-los, para recuperá-los, sobre a importância da educação. Muitos já foram trabalhar com os pais ou alguma coisa desse tipo, né? Então, o Educapontal, a parceria, e nós buscando esses objetivos. Então, gente, com a pandemia, nós temos... São Paulo justifica hoje que a ampliação das escolas de tempo integral, nós estamos chegando a quase 2.000 escolas de tempo integral, de um total de 5.000. A ampliação das horas desses alunos nas escolas com o objetivo de recuperar a aprendizagem perdida. Depois, Dani, você, por favor, passa para mim, agora não vai dar, mas depois você passa para mim, nós temos um gráfico muito bem exemplificando a perda que nós tivemos. É gravíssimo, é um retorno de 10 anos atrás, inclusive ouvindo o doutor Luciano e a doutora Paula falando, como dá certo, e nós temos, inclusive, com a UNOeste, no EAD, um resultado muito bom, porém, no ensino regular, no ensino fundamental e até mesmo no ensino médio, por incrível que pareça, até mesmo no ensino médio, uma dificuldade muito grande de continuar, de recuperar as perdas do período da pandemia, porque esses alunos muitas vezes nem conseguiram ter acesso à internet. Então, nós temos o ensino integral, esse é um exemplo, a primeira escola de ensino integral nossa, são 9 horas que o aluno fica na escola, com a formação completa, projeto de vida, eu ouvi o doutor Luciano falando, né? Projeto de vida, itinerários formativos,
disciplinas eletivas, e é uma coisa que está dando muito certo, né? O ensino integral no estado de São Paulo, com essa ampliação toda, não fosse a pandemia, inclusive depois a doutora Dani, ao passar os componentes do Inova, nós vamos observar tudo isso que aconteceu durante esse período, né? Que nós poderíamos estar em condição muito melhor, e a pandemia veio para causar todo esse impacto da falta de aprendizagem dos alunos. Então, passando, professora, por favor. Aqui, em 2019, mais 3 escolas de período integral, Euclides da Cunha, Teodoro Sampaio e Mirante do Paranapanema. Seguindo, aí virá agora 2020, por favor, professora Dani. Mais uma em Euclides da Cunha, que é bairro Santa Rita, e a Messa em Rosana. Mais 2 escolas, e 2021 nós tivemos mais 7 escolas, totalizando as 13 escolas, o maior crescimento de escolas integral, e isso aconteceu no estado inteiro, chegando quase que aos 2.000 escolas, como eu dizia então. Não é? Então, gente, eu quero dizer que nós tivemos a sorte, eu acho que minimizar esse problema da pandemia veio a sorte com o PDDE Paulista. E nós mesmos, entre nós, gestão, conversávamos, se não fosse esses recursos que foram, um projeto que foi criado nesse novo governo, que chama-se PDDE Paulista, e aí possibilitou o repasse direto de recursos para as escolas. Passar rapidamente alguns números, professora Dani, alguns números que representam esses valores, né? 3.141.000 para custeio, 2.064.000, isso na nossa diretoria, tá bom, gente? 5.206 milhões para do PDDE Paulista, para custeio capital, e o valor para 2021 até 4/8 já haviam sido repassados em um recurso novo que foi criado, que é para o contador, 47.000, para os descartáveis, 9.920, um kit para comprar aquisição de equipamentos, itens de higiene para a Covid, 88.000, e o Dignidade Íntima, que é uma coisa muito nova, que nós já recebemos esses recursos. Começou São Paulo, hoje está um debate nacional, mas São Paulo começou com o projeto do Dignidade Íntima, e nós, na nossa diretoria, recebemos R$52.000. No total, então, PDDE Paulista, 199.000. Seguindo, professora Dani, nós temos material esportivo, pode passar, é uma coisa que não dá para entrar em muitos detalhes nesse momento. O kit tecnológico que eu queria dizer, nós temos em seguida 240, exemplo, dos desktops, 243, naquele momento, em agosto, tínhamos recebido 166, o notebook também tinha 58, tínhamos recebido só 90, hoje já quase que todos recebidos, instalados, TVs, plataforma de carregamento móvel, ou seja, os equipamentos vieram em boa hora. Felizmente, os equipamentos vieram em boa hora, e a internet de 100 megas em todas as escolas é o que está permitindo a gente fazer uma corrida contra o tempo para a recuperação, né? O convencimento, sabemos do medo das famílias, o medo dos professores, para que as aulas pudessem retornar ao presencial, como eu disse, diferente, né, muitas vezes do que a universidade, a necessidade, e aí foi criado o programa Conviva. O Conviva faz com que a gente possa encontrar o aluno, encontrar a família. Tem 1.000 psicólogos que foram contratados na rede paulista, 1.000 psicólogos à disposição de tentar fazer essa interlocução, caso nós tenhamos algum problema emocional com os alunos. Então, rapidamente, estou falando dos programas que foram criados no âmbito da pandemia e no pós-pandemia, né? Pode passar os funcionários da diretoria, só para a gente ver aqui que nós temos a diretoria de ensino, a sede aqui, 97 servidores, nós temos 53 no módulo e falta 44, mas temos os professores que compõem o quadro. Mandar um abraço para todos eles, funcionários da diretoria, que trabalhamos conosco. Hoje, um total de 80 pessoas que trabalham comigo lá em Mirante do Paranapanema, tá bom? Seguindo, professora Dani. Então, nós temos o IDEB de Mirante, que são números expressivos. E aí é onde está a nossa maior preocupação, que nós faremos agora a prova do IDEB.
E vejam vocês, os números são bons, né? De 2019 para 2021, nós temos a meta de 6,5 em 2019 e a meta de chegar aos 6,7 em 2021, nos anos iniciais. Nos anos finais, 5,1 em 2019 e a meta de 5,3 em 2021. E o ensino médio, 4,6 e a meta de 4,9. Este é o grande problema que nós temos por causa da perda de aprendizagem e nós correndo, como eu disse, correndo contra o tempo para buscar alternativas para que a gente possa alcançar esses índices. Passando, professora. Itinerários do ensino médio. Nós temos hoje um novo currículo de São Paulo. São Paulo foi o primeiro estado a promulgar um novo currículo, e aí o novo currículo traz os itinerários do ensino médio. Eu queria até citar alguns exemplos, passando, professora, alguns exemplos de como foi possível trazer um currículo regionalizado. Meus caros, olhem vocês, olha só, né, 93% dos alunos fizeram a opção, né, foi uma escolha bastante democrática, e trago a palavra do Dr. Ciano, porque a importância de praticar uma gestão democrática nas escolas, de envolver os alunos, a escola significativa, com o aluno ativo, participando dessas escolhas. Então, por exemplo, em Mirante do Paranapanema, nós chegamos a esses itinerários. Vejam vocês, corpo, saúde, linguagem, start, hora do desafio, se liga na mídia, cultura do solo. Vejam vocês, cultura do solo, do campo à cidade, meu papel no desenvolvimento sustentável, são temas específicos, eu diria até bem próprios da nossa região, a especificidade que nós temos na região, cultura em movimento, matemática conectada, ciências em ação, quem divide multiplica, super desafios e de humanas. Tá bom? Então, vejam vocês que os itinerários foram específicos da nossa região. O centro de mídia, gente, é uma grande, eu acho que talvez a maior das conquistas, e o centro de mídias ele foi propositalmente criado antes da pandemia, mas ele foi um grande negócio para a pandemia. Ajudou muito, vejam vocês os acessos, um total de 906 mil acessos, isso só na nossa diretoria, alunos e professores, tá certo? Então, acho que isso também contribuiu muito para minimizar o impacto e os problemas que nós tivemos. Professores também, muitos professores, uma grande participação, utilizando-se do centro de mídias para poder encontrar esse aluno. Né? E veio o chip, né? Foi dado chip com crédito de 3 mega para cada aluno nas condições e para os professores também. Tudo foi feito. São Paulo trabalhou, acho que, bastante para tentar minimizar mesmo, como eu disse para vocês, com as dificuldades de se nós não tivermos o sinal da internet, fica tudo mais difícil. Né? Você tem o centro de mídias, tem o chip com crédito, mas talvez o sinal da internet não possa chegar, sobretudo lá nos assentamentos, nós tivemos uma grande dificuldade para isso. Lembrava eu aqui, uma vez, já foi feito, ano passado, o deputado Mauro Bragato fez uma audiência pública para pedir ajuda para os prefeitos, uma vez que precisa, inclusive, de um apoio político para que a gente possa fazer chegar o sinal de internet naquelas localidades, praticamente metade das nossas escolas totalmente rurais, alunos transportados, e aí o sinal de internet não chegou lá e talvez nós tenhamos um problema maior por conta disso. Passando, né, os acessos são divididos aí, mas apesar de tudo isso, apesar de todas as dificuldades, nós temos a boa prática, né? Quisemos trazer aqui, inclusive saiu na revista da Secretaria, essa boa prática da Fazenda Santa Clara, da Escola Santa Clara, que é um EJA noturno que conseguiu trabalhar pelo Google Meet. Professor, olha só que coisa interessante que aconteceu lá na Escola Santa Clara. Então, a parceria, boa vontade dos professores e tudo mais, e as possibilidades de acesso, talvez um contato, apesar de ser um assentamento, o sinal de internet chegou, ou seja, uma boa prática que aconteceu na Escola Santa Prática, na Escola Santa Clara, que atende alunos do assentamento Che Guevara, e nós conseguimos lá ter um bom desempenho, um bom avanço com esse EJA, né? Eu falo bastante do Paulo Freire, né, professora Dona? Então,
A escola do Paulo Freire, uma escola regionalizada, uma escola significativa, que olha para o aluno, que faz essa ponte da realidade regional, né? Então, como nós temos os assentamentos, estudando depois, hoje mesmo eu estava observando algumas semelhanças do John Dewey com Paulo Freire, né, que pensavam realmente algumas coisas parecidas para essa escola significativa, e eu tenho, com a equipe nossa toda, um envolvimento muito grande para tentar encontrar soluções para realmente praticar essa escola significativa que olha através dos itinerários formativos, que olha para o aluno, para a sua realidade, para o assentamento, para as pequenas propriedades. Nós temos, inclusive, o exemplo do professor Denner, lá na Gleba 15, desenvolvendo, junto aos seus alunos, um trabalho de conservação do solo, com ureia, e entre outros componentes. É importante isso, né, regionalizar, descobrir formas de permanecer com esse homem no campo e os filhos e os estudantes também junto com eles. Então, o exemplo da Santa Clara e outros assentamentos que a gente tem, esse currículo novo permite que a gente possa buscar uma escola bastante voltada para os interesses dessa comunidade, dessas comunidades que nós temos nos diversos municípios aqui do Pontal do Paranapanema, tá bom? Então, a Escola Santa Clara, vejam vocês, né, no contexto da escola do campo, né, que ela é uma escola com características de todos os alunos são da zona rural, nós conseguimos avançar, conseguimos desenvolver. Lá tem os professores que gostam da agroecologia, da soberania alimentar, algumas práticas bastante voltadas mesmo para a natureza, e a escola, com esses projetos, consegue trazer e fazer com que o aluno seja mais interessado, né? Uma vez que sabemos nós que o ensino médio está tentando recuperar o interesse do aluno pela escola através desse momento dos itinerários formativos. Então, o engajamento de uma equipe, como aconteceu na Santa Clara, e tantos outros bons exemplos que nós temos na diretoria de ensino, estão fazendo a diferença. Eu acho que agora, terminando a pandemia, nós teremos um desenvolvimento muito melhor. Práticas pedagógicas é o nome do projeto, né? Práticas pedagógicas diferenciadas na educação de jovens e adultos. E aí nós temos algumas fotos demonstrando também o presencial desses adultos, né? Jovens e adultos, também o presencial, mas na pandemia eles conseguiram desenvolver. Passando na próxima, veremos eles juntos, né? Aí tem o projeto, nas práticas pedagógicas, as boas práticas da escola, reconhecido pela SEDUC, o projeto é desenvolvido pelos professores. Eu não consigo ler aqui, mas é a professora Márcio Kleber, a professora Arfeli, e assim nós temos as boas práticas lá, tá bom? Esse está claro, durante a pandemia, os alunos do EJA, voltado totalmente à comunidade. E aí está, né, a tela do Google Meet com esses alunos, com os professores, com envolvimento com a comunidade, com a sua boa prática, tá bom? A interação síncrona, roda de conversa de alunos. Então, a escola seja vida na comunidade e que a escola se perceba parte da comunidade, ajudando a compreender, estudar e resolver seus problemas. Ao mesmo tempo, a comunidade tem que se comprometer na defesa da escola. E é o que acontece lá. A melhor forma de impedir o fechamento da escola é quando há esse pertencimento, né? Então, é o que vem acontecendo e nós ressaltamos essa boa prática, mas não é só na Santa Clara, acontece isso em boa parte das escolas. Mas voltando ao Educa Pontal, né, professora Dani, nós temos a parceria, e é importante falar de alguns pontos do Educa Pontal, que a UNOeste nos ajudou muito, né? O Educa Pontal é uma parceria que nós começamos em 2018, 2019, porém, na pandemia evidenciou-se, né, temos exemplos de professores que foram excepcionais na busca de soluções para o encontro desses alunos, e como eu dizia, eu trabalho com alunos gremistas que depois multiplicaram para os seus colegas, né? Então, a participação da FACLEP, do NEAD, ou seja, da PROEST, né? O NOEST, e todo o envolvimento que houve
E uma coisa muito interessante, falo mais uma vez para os dois colegas aqui, professores, uma coisa interessantíssima que aconteceu é que São Paulo, na SEDUC São Paulo, implantou o MLR, Método de Melhoria de Resultados, que é algo parecido com aquele PDCA, que é bastante conhecido no meio empresarial. E a UNOeste, para desenvolver suas formações, inclusive uma especialização que houve, não é, doutora? Nós foi observando os resultados do MMR. Então, a formação orientada, né, nesse trabalho. Foi muito bom isso daí, foi muito, vamos dizer assim, produtivo para esses professores, para que eles possam realmente se adaptar às novas composições do currículo, né? Então, nós tivemos prêmios, inúmeras lives, os workshops, entre outras ações, com ênfase que haveremos a seguir, né? Com ênfase, passa, doutora Dani, por favor, com ênfase, né? Ressaltar a troca de experiências promovidas pelo Educa Pontal, nesse contexto todo, e as ações realizadas nós veremos agora, né? Algumas ações importantíssimas. E aí nós estamos recebendo prêmios do ENAEST, né? Que é um encontro bacana, que muitos das nossas escolas estiveram presentes, recebendo, graças a esse envolvimento proposto pelo Educa Pontal, dessa nossa parceria. E temos, agora vai passar a tela dos professores, do envolvimento. Isso é uma reunião que nós fizemos no planejamento, né? Todo ano a gente faz essa reunião de planejamento. Esse exemplo do professor que falou sobre metodologias ativas, esse é um dos exemplos, no dia 11/3, que aconteceu. Ética, cidadania, educação, workshop das tecnologias, né? E, inclusive, antes de ontem, eu estava lá com uma professora. Cheguei na hora da formação que ela estava fazendo com os nossos professores e era uma balança que ela desenvolveu e era sobre as metodologias ativas. Na verdade, temos os equipamentos tecnológicos, mas as metodologias ativas, eu aprendi isso, que às vezes com sucata, com qualquer outro produto, você pode desenvolver, mas que é importante que seja algo que seja prático, fácil, e qualquer escola pode desenvolver, né? Não mesmo que não tenha todos esses equipamentos. E a live com os gremistas, a descoberta das profissões, a doutora Janaína fez, né? E nós pudemos ajudar esses alunos à descoberta da sua vocação, né? Metodologias ativas. Ou seja, então aí nós elencamos as parcerias. Aí a seguir vai ter as matérias que falam, né? Quem quiser ter acesso, continuam lá na UNOeste. Sim, mais uma, né? Habilidades do SAEB, essa foi a última. Você vê que a UNOeste ajudou a gente a preparar, trabalhou junto com a equipe nossa de professores, o grupo os PCNPs, né? Nós temos os PCNPs, que são os professores coordenadores do núcleo pedagógico, um engajamento muito bom com a equipe da UNOeste, para preparar para o SAEB, né? Nós teremos agora. Então, como eu disse, uma corrida contra o tempo para a gente recuperar as aprendizagens perdidas, né? Então, aí temos as matérias desses trabalhos, desses projetos que nós fizemos, e assim, se você puder colocar, Dani, eu queria mostrar para eles, não sei se o meu tempo já está acabando, mas eu queria mostrar para eles a perda de aprendizagem que nós tivemos nesse período. E nós temos algumas avaliações que são chamadas de AAPs, né? E essas AAPs trazem esse diagnóstico, né? Nós temos aqui um pouco desse diagnóstico, pode passar bem rapidinho, Dani, porque são muitas telas e nós não conseguiremos. O jovem que escolher, né? Então, esses itinerários formativos, as pesquisas demonstraram. Olha só, gente, nesse índice do IDEB aqui, vocês veem a flecha, né? Onde era para nós estarmos, e nós não conseguimos atingir essa meta, né? 5 minutos, tá bom. E nós vamos passar bem rapidinho essas telas, Dani, para que eu possa chegar lá onde realmente nós temos o gráfico das perdas, tá bom?
Então, o jovem paulista tinha dificuldades de ver propósito nessa escola tradicional, e nós estamos tentando buscar essa renovação, essa inovação, para que as nossas escolas sejam mais atrativas para esse aluno diferente que nós precisamos nos dias de hoje. Então, as habilidades socioemocionais e as cognitivas, o socioemocional, a busca ativa junto com o socioemocional, é que nós estamos trabalhando. Essas telas aqui poderão ser disponibilizadas, viu, professora? Caso alguém deles queira ter acesso, e a rede estadual vai buscar experiências para fazer mais sentido, para que essa escola possa atrair esses jovens numa escola que faz mais sentido para ele, tá certo? E vamos lá, projeto de vida, as disciplinas eletivas e as tecnologias, são os 3 elementos fundamentais desse novo modelo de escola que nós estamos querendo construir. E a participação dos professores, o engajamento está aumentando todo dia. Hoje conseguimos perceber experiências incríveis de professores trabalhando nessas três premissas importantíssimas, que são as tecnologias, as disciplinas eletivas, que nós estamos promovendo aqui. As novas matrizes curriculares, projeto de vida, disciplinas eletivas e as tecnologias, tá bom? Então, eu não sei se vai chegar no slide, porque o tempo já está passando, né? Isso aqui são as fases que nós tivemos, mas acho que é o outro slide ainda que tinha esse resultado. Está aqui no meu tablet. Eu vou falar para vocês, viu, professor Dani? Eu vou falar para eles qual foi o índice a perda da aprendizagem que nós tivemos com os nossos alunos. Achei. Então, nos anos iniciais, nós tivemos em 2019 o número 223 de proficiência de aprendizagem, nós chegaríamos a 230, mas infelizmente com a pandemia nós caímos para 194. Nos anos iniciais era para estarmos na proficiência 230 no SAEB, e nós caímos para 194, como foi apurado pelas AAPs. Nos anos finais, tivemos o índice de 262 em 2019, deveríamos chegar a 269 e estamos no 250. E no ensino médio, 279 em 2019, deveríamos chegar em 282 e estamos em 268. Então, nós conseguimos perceber, o resultado amostral, isso língua portuguesa. Matemática é pior um pouco, infelizmente, mas agora é hora de, como o nosso tema é falar do pós-pandemia também, professora Dani, é importante colocarmos tudo isso de novidade, as tecnologias, as parcerias, as metodologias ativas, o ensino regionalizado para buscar esse aluno de volta. Felizmente, o aluno estava mais interessado, nós percebemos isso, e meu tempo acabou, mas eu agradeço, tá bom? Aliás, aproveitar para agradecer, doutora Dani, doutor Creste, doutor Adilson Guelf, pela parceria, por estarmos juntos aqui nesse momento, poder dividir a mesa com a doutora Paula, com o doutor Luciano, com a doutora Dani. Muito importante estarmos nesse contexto, falando um pouco do nosso trabalho no dia a dia, da luta, da busca de melhoria das aprendizagens para os nossos alunos. E eu devolvo a palavra para a doutora Daniele. Obrigada, professor Enio, pela brilhante exposição, por nos trazer tantos dados,
E convidamos você também para participar agora da sequência do debate e da sessão de perguntas, né? Neste momento, então, eu dou início à sessão de debates e perguntas. Eu gostaria de dar início a essa etapa, né, da nossa mesa redonda, dizendo que, primeiro, que acho que foi muito feliz, né, a escolha da comissão do ENEP nessa mesa com vocês três, né, então, com falas que se integraram realmente umas às outras. Então, a gente tem um início com a professora Paula, trazendo dados importantes quanto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as iniciativas, né, de investimento em inovação e tecnologia. O professor Luciano falou brilhantemente sobre a educação à distância, defendendo essa ideia, né, de EAD não como uma modalidade, mas como uma metodologia. Acho que isso é genial, isso é bastante pertinente no contexto do nosso país hoje, em que a gente vê isso mesmo, essa mistura, né? O blended learning é uma realidade e a gente vai ter que pensar, né, nos desafios dessa mistura, não mais como ou a modalidade presencial ou a modalidade EAD. Né? Então, como essas coisas se integram de fato. E o professor Enio, então, trazendo, né, as experiências da diretoria de ensino de Mirante do Paranapanema e, especialmente, né, o investimento do programa Inova Educação, ou seja, da Secretaria de Educação do Estado, em trazer esse resgate, essas oportunidades de um novo desenho da educação básica, que também foi dito pelo professor Luciano, né, e a gente pensar um pouco sobre o impacto de tudo isso para o ensino superior. Então, eu vou iniciar trazendo para vocês o chat, né? Está a Janiele Santos, do NEAD, está lá nos auxiliando. Muitos elogios, a gente teve um número significativo, está com um número significativo de pessoas no YouTube. E entre esses elogios, né, a professora Lindsay falou sobre as reflexões feitas pelos debatedores, né? Que o ensino mediado por tecnologias tornou-se uma realidade e mesmo uma necessidade do novo contexto. O professor Jair Garcia Rodrigues Júnior, sobre a fala do professor Luciano, disse que a experiência conta muito e foram muitas informações relevantes sobre educação à distância, o fato de que a pandemia acelerou ainda mais a adoção, né, da EAD, principalmente no ensino superior. E aí eu vou iniciar com uma pergunta para a professora Paula, né? Professora, você apresentou para a gente dados bastante importantes quanto às incubadoras, aos centros de tecnologia espalhados no estado de São Paulo. E a gente observa naquele mapa que você trouxe para a gente a concentração maior próximo da capital, né? E aqui o nosso contexto do Pontal do Paranapanema com menor número. Então, eu gostaria que você falasse para a gente, assim, né? Inclusive, em nível de orientação, como é que a região do Pontal do Paranapanema, essas experiências, inclusive, que a gente vivencia na educação básica e superior, como é que a gente pode se integrar a essas propostas da Secretaria de Desenvolvimento, né? Como é que a gente pode buscar auxílio da Secretaria para poder ter um maior investimento em inovação e tecnologia aqui no nosso contexto, tendo em vista, inclusive, que a professora Cláudia Costin, que falou, né, na abertura do ENAENS, disse, né, que nós temos aqui a grande oportunidade de investir em agro, né, investir nessa área. Então, gostaria que você falasse um pouco sobre isso para a gente. Com certeza, Daniele. Aí a gente tem, então, a região do Pontal, principalmente quando a gente pega Presidente Prudente, a gente percebe que vocês estão muito bem organizados, porque já tem até uma legislação local, municipal, né, que dá suporte e apoia essa questão de inovação tecnológica. Então, o Centro de Inovação que tem em Presidente Prudente conta com a participação de vários atores, né? Então, eu acho que vocês estão bem organizados, né, que é a Fundação Inova Prudente, que é a entidade gestora desse centro de inovação. Se eu não me engano, tem a participação da UNOeste, da Unesp, de outras, se eu não me engano, Sebrae, enfim, outros stakeholders, né, aí da região. Dentro do nosso programa, que é o Sistema Paulista de Ambientes de Inovação, todas as unidades credenciadas, elas podem solicitar aporte financeiro, né, para desenvolver algum tipo de ação. Então, a gente vai fazer um anúncio de investimentos no dia 11 de novembro, que vai ser, né, a reinauguração, vamos dizer assim, das novas atividades da rede.
o Centro de Inovação de Presidente Prudente ele foi contemplado, né? Nós vamos apoiar de todos esses atores do ecossistema que são credenciados no SPY, nós estaremos apoiando 18 ambientes de inovação, né? E esses recursos eles são ou para você fazer novas instalações, compras de equipamento, pequenas reformas, enfim. Então, a gente vai fazer esse anúncio no dia 11 dos ambientes e do montante. E essa política pública, ela é basicamente voltada para o desenvolvimento regional. Hoje em dia, a gente tenta trazer, né, principalmente orientando novos ambientes que estão se formando a trabalharem de uma forma regional. Né? Não só para o desenvolvimento de uma única cidade, mas sim pensar nessa questão regional. Acho que o próximo passo de vocês aí na região de Presidente Prudente talvez fosse fazer um estudo de viabilidade, né, principalmente se a região ela comporta a criação de um parque tecnológico. Né? A gente entende, o programa Pontal 2030 é uma das ações do governo do estado de São Paulo, assim como é um programa prioritário quando a gente compara com o Vale do Futuro, né, que é a região aqui do Vale do Ribeira. Então, são dois grandes programas e eu acho que seria bem propício. Né? Nós ouvimos muito o pessoal da região, principalmente a nossa coordenadoria aqui, irmã, né, que é a Coordenadoria de Desenvolvimento Regional, em relação, que está mais à frente desse programa Pontal 2030, em relação nas demandas de pesquisa, né, o que poderia ser comportado na região, levando em consideração toda a expertise existente no local e as demandas de empresas. Né? Então, alguns desses desafios eles foram lançados através de um edital da FAPESP, que chama Centros de Ciência para o Desenvolvimento, que é o CCD, né, que é uma modalidade, e isso está dentro do aporte financeiro suplementar que o governo do estado de São Paulo fez para a FAPESP. Então, são aproximadamente 100 milhões para financiar projetos que resolvam alguns problemas. E dentro das temáticas que nós levantamos, junto à Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente, a gente pensou muito também em atender, né, e colaborar, de certa forma, com esse programa Pontal 2030. Então, os desafios que são lançados justamente nessa área de meio ambiente e matrizes energéticas, né, a gente pensou e a gente fez uma escuta, vamos dizer assim, com alguns parceiros aí da região. Tá? Então, basicamente, funciona dessa forma. Os ambientes credenciados, eles solicitam determinado auxílio, a gente faz uma avaliação técnica, novos ambientes que queiram se credenciar, como incubadoras de empresas, centros de inovação ou até mesmo parques tecnológicos, precisam também mandar para a gente uma documentação, e isso é determinado por um decreto. Depois eu posso até compartilhar com vocês qual é o decreto vigente em relação ao SPY. E aí a gente faz uma avaliação interna de potencial, mas só que agora a gente está pensando nessa visão mais regionalizada, né? Pensar no desenvolvimento regional como um todo. Perfeito, professora. Excelente. A gente observa, né, muitas oportunidades mesmo nesse sentido. Bem, agora nós temos uma pergunta para o professor Luciano, a pergunta do professor Jair Rodrigues Garcia Júnior. Então, professor, ele diz o seguinte: com a sua experiência, você tem percebido que a faixa etária média na EAD tem diminuído? Né? Os jovens têm maturidade suficiente para a modalidade de educação à distância? Obrigado pela pergunta, professor Jair. Mas antes, só queria agradecer a oportunidade de ter visto também a palestra do professor Enio e ver na prática, né, a coisa acontecendo, uma gestão pública competente de gente que sabe fazer e faz refletindo, estudando para fazer melhor. Parabéns, viu, professor Enio, a você e a toda a sua equipe, viu? É muito bom. Professor Jair, sim, nós temos visto a cada ano que a faixa etária dos estudantes de EAD na graduação tem reduzido, o que tem demonstrado uma maior aceitação por parte dos jovens, e pouco a pouco, como eu falei, nós vamos perceber quase que não vai ter diferença mais, né, nessa questão também, mesmo porque o ENAD
entre os cursos EAD e presenciais têm demonstrado resultados similares, né? Então, isso tem a ver com uma mudança da cultura e uma redução do preconceito contra a educação à distância. Se os alunos mais jovens têm maturidade ou não, aí é aquela questão, né? A educação à distância, se ela é de boa qualidade, planejada com boa qualidade, ela até exige mais do aluno do que o presencial. Então, pede disciplina, pede atenção e pede uma presença não apenas física, mas uma presença cognitiva. Isso se é uma EAD de boa qualidade. Os jovens têm maior facilidade com as tecnologias. Mas hoje, na educação como um todo, presencial e EAD, nós temos também, especialmente os mais jovens, que estão com uma dificuldade grande de concentração, de leitura crítica, de se aprofundar nas coisas. E isso vai ser um desafio monstruoso que nós temos aí pela frente, tanto no presencial quanto na EAD. Então, eu diria, pela nossa experiência hoje, ainda a maioria dos alunos tem uma idade de entrada na EAD acima dos 30 anos, 28 anos, no último censo que nós vimos, e isso tem diminuído a cada ano, e eu creio que eles vão sair tão bem quanto os mais experientes. Perfeito, professor. Acho que esse perfil, né, que você traz para a gente é bastante semelhante ao que nós temos nas nossas graduações em EAD, né? Eu gostaria também, assim, de destacar, né, a sua fala quanto à importância da mediação, né? A educação à distância de qualidade, de excelência, com mediação. E a gente também tem defendido bastante isso na nossa instituição, né? Professora Daniela, sim. Eu só queria destacar também, eu fiz um evento com o professor Rossielli, né, o secretário estadual de Educação, no ano passado, por sinal, faz aniversário no mesmo dia que eu, e eu estava parabenizando ele, porque quando o professor Enio fala dos centros de mídia, São Paulo tem uma sorte muito grande, porque o professor Rossielli implantou o centro de mídias lá em Manaus, com uma competência grandiosa, foi secretário executivo, foi o ministro que conseguiu aprovar a resolução, inclusive da BNCC e do novo ensino médio, e aí, rapidamente, acho que foi o estado que mais rapidamente respondeu, e com o seu centro de mídias, em parceria com Manaus, né, conseguiu dar esse salto que o professor Enio mostrou. E olha, mesmo com toda essa capacidade, competência do professor Rossielli, sua equipe, gente como o professor Enio, olha aí o desafio das perdas da aprendizagem. Agora, imagina nos outros estados e municípios. Eu tenho falado com muita gente da Undime, a situação está desesperadora. Então, parabéns a São Paulo. Levante a mão para o céu, porque vocês têm o secretário Rossielli, porque ele é ótimo. Viu? Muito obrigada, professor. Bom, nós temos aqui uma pergunta para o Enio também, tá? Primeiro, o Enio, o Lauro Araújo, ele diz que ele é suspeito em dizer, né? Mas a nossa diretoria tem se destacado muito, dia a dia, dando muita voz aos alunos, né? Isso ficou bastante evidente na sua fala, inclusive. E aí a professora Viviane Tagliari Magro pergunta, professor Enio, qual foi o trabalho desenvolvido com os PCNPs na parceria com a UnoOeste? Olha, professora Magro, nossa colega aí, com a UnoOeste foi tão importante, eu fico tão feliz de ver os PCNPs, né, mandar um abraço para eles, né? Alguns estão assistindo aí. Que eles, o dia que eu não pude participar, doutora Débora, eles abraçaram, né? Então eu chego, às vezes, na formação, eu vejo o engajamento deles. Aliás, a nossa equipe é muito boa, né? Doutor Luciano, tem que falar bem da minha equipe, mas realmente foi muito importante esse engajamento dos PCNPs com o Educa Pontal. Isso está fazendo um trabalho muito bom, e aí o EAD, porque se eu pegar o veículo, a viatura da diretoria, para andar 2 horas até chegar em Rosana, eu vou perder um tempão. Então o EAD está
formando professores de forma... E eles vêm também no presencial, tem um momento lá, a confraternização, tem tudo. Já está, felizmente, a pandemia já permite que a gente faça. Mas o engajamento da minha equipe de participar, e eles, naquela premiação que vocês viram na tela, estávamos toda a nossa equipe lá. Né? Então, isso é importante. Eles abraçaram essa pauta. Eu acho que a UNOeste tem gente que pode fazer a diferença, tem gente engajada. Eles vão a campo, lá na Escola São Bento, na Gleba 15, eles vão a campo fazer essas formações. Então, eu acho que está dando muito certo. Está dando muito certo. E agora, sobre o Lauro Araújo, doutor Luciano, doutora Dani, doutora Paula, ele foi conosco na inauguração do novo centro de milhas, junto com o Rocieli e com o vice-governador. Falou bastante lá, gravou vídeo, tudo. Então, a Bianca e o Lauro. Mas o Lauro foi um dos alunos que o Rocieli, quando da visita em Mirante, escutou ele conversando, falou, leva esse moleque lá para mim. E eu levei. Então, o Lauro é uma grave surpresa. É a primeira PEI, é a primeira escola de tempo integral nossa que formou o Lauro. E ele anda pela região toda falando do ensino integral. O ensino integral tem realmente transformado a vida dos nossos jovens. Felizmente, Narandiba, a última agora foi Narandiba, Tacaco e Narandiba, que está contemplada com o novo ensino integral. Nós estamos discutindo com os municípios um modelo de ensino integral de 7 horas. O exemplo da Gleba 15 e da Escola São Bento são 2 turnos de 7 horas. O Rocieli que inventou isso também, viu? Então, são várias possibilidades, mas é um esforço muito grande para buscar o entendimento, para trazer esse aluno para o nosso lado, para que ele descubra essa escola significativa. E o Lauro é um grande exemplo de bom resultado que o ensino integral trouxe. É um embaixador nosso, tá bom? Obrigada, Enio. Bem, a Janiele, né, que está nos auxiliando lá no chat, colocou para a gente que tem muitos elogios, muitos comentários, assim, evidenciando, né, as contribuições dos 3 debatedores. E eu gostaria, então, né, tendo em vista o tema da nossa mesa, estratégias e ações da pesquisa, ensino e extensão durante a pós-pandemia, pedir para cada um de vocês, para a gente finalizar, né, definirem, né, uma palavra-chave para as estratégias, ações no âmbito de cada um. Então, a professora Paula na ciência e na pesquisa, o professor Luciano no ensino e o Enio na extensão. Qual é a palavra-chave aí para esse nosso pós-pandemia? Vamos seguir a mesma ordem, professora Paula. Bom, eu creio que a palavra-chave, né, apesar, como o professor Luciano comentou, de nós estarmos num estado privilegiado, né, que tanto nessa área de educação, como na área de ciência, tecnologia, eu acho que a palavra-chave para tudo é perseverança. Né? A gente precisa perseverar e não desistir. Mesmo frente às dificuldades, a perseverança, a insistência. Eu falo que um bom empreendedor, né, ele tem esse quê de não desistir. Então, acho que a palavra que mais a gente tem que levar para o futuro é essa questão da perseverança. Para mim, professor Daniele, de forma complementar aí com a professora Paula, é a capacidade de aprender. Todos nós vamos ter que nos tornar cada dia mais aprendentes. Isso vai ser fundamental até para a gente evitar a possibilidade de automação das nossas tarefas, porque a inteligência artificial, machine learning, deep learning, robotização está chegando com uma força muito grande. E quem é que vai se manter nesse cenário é quem puder fazer algo que o robô não pode fazer. Então, nós vamos ter que estar dispostos a aprender sempre. Eu diria que, sobre a extensão, né, o encontro feliz, né, assim como o doutor Luciano falou, o encontro feliz desse momento, do novo currículo, dos itinerários formativos, dessa escola democrática, de uma equipe que vai se engajando nessas novas condições, do currículo permitindo que a regionalização possa trazer
O exemplo, claro, que eu tenho sempre falado, eu tenho disciplinas letivas de horticultor orgânico, entre outras voltadas realmente à cultura regional. Então, esse encontro, acho que vai fazer com que a nossa escola, que as nossas escolas com as suas especificidades do Pontal do Paranapanema possam trazer o encontro com a UNOeste, sabe? Eu tenho levado para São Paulo, em breve o secretário virá conhecer esse nosso projeto aqui, já estamos falando em estender para outras diretorias de ensino esse projeto, eu acho que é muito feliz, né? Talvez a UNOeste também possa levar para os outros campos que existem, né, doutora? Então, o encontro feliz desse novo momento de aceitar o aluno que está vindo cheio de... Esse distanciamento fez com que o aluno perdesse algum ponto, em algum momento, e agora ele vai ter que se reconectar, mas aproveitar esse momento e fazer com que esse aluno possa avançar, possa descobrir uma nova escola que está sendo formada, sendo trabalhada para ele. Obrigada, professores. E, pensando aí no alerta que o professor Luciano nos deu, né, que a educação superior se prepare para esses estudantes que vêm, então, do ensino médio, dessas novas propostas, esse novo desenho, com mais protagonismo, com mais autonomia. Então, aí, realmente, né, a necessidade de que o ensino superior também, né, repense o seu espaço, o seu tempo, o seu formato, as suas metodologias e as suas ações. Bem, eu quero agradecer imensamente a contribuição de cada um de vocês. Volto a dizer que foi uma mesa muito feliz e efetivamente integrada, né, em que a gente viu essa sinergia das falas de cada um. Então, eu agradeço à professora doutora Paula Helena Ortiz, ao professor doutor Luciano Sattler Rosa Guimarães e ao professor Enio Magro, dirigente de ensino de Mirante do Paranapanema, bem como a todos os que nos acompanharam. Lembramos a todos que a CPA, a Comissão Própria de Avaliação da UNOeste, enviou a todos os participantes um e-mail com link para a avaliação do ENEP 2021. Caso não tenham recebido, vocês podem acessar pelo site www.unoeste.br/SAV, S-A-V. Pedimos que realize a avaliação até o dia 3 de novembro. A opinião de todos é muito importante. Lembramos também que o ENEP prossegue, na sexta-feira, com o Simpósio de Iniciação Científica do PIBIC e do PIBIT. Acompanhe a programação completa no site do evento, www.noeste.br/ENEP. Desejamos a todos uma boa noite.